Silêncio. Silêncio aí, pessoal. Ei, eu vou começar aí. Vou começar, tá? Vamos colaborar aí. Então, eu concluí a aula passada com a introdução aos conjuntos. Dei a definição de igualdade e agora vou continuar com a definição de união, tá? Definição sejam A e B conjuntos. A união de A com B é o conjunto denotado por A união B e formado por cada elemento que pertence ao conjunto A ou pertence ao conjunto B. Essa é a definição de união. A outra definição, natural, definição de intersecção. Essa de cima é de união, né? Essa de cima é de união. A união de A com B. Sejam A e B conjuntos. A intersecção de A com B é o conjunto denotado por A intersecção com B e formado por cada elemento que pertence ao conjunto A e pertence ao conjunto B. Então você vê que tem, ó, preposição é aqui, preposição o. Então, para estar na união, basta que pertença a um dos dois. Para estar na intersecção, tem de pertencer aos dois, tá? E a outra definição, sejam A e B conjuntos, a diferença entre A e B, tá pegando aqui, tá, ó, tá pegando aqui, a diferença entre A e B é o conjunto denotado por A menos B e formado por cada elemento que pertence a A
I não pertence ao conjunto B. Então, se você tem aqui... Essa terceira definição é o que? Essa terceira definição? Diferença. Então, se você tem aqui esses dois conjuntos, A como sendo um conjunto formado pelas vogais I, A, E, I, O, U, e B como sendo um conjunto formado pelas letras O, tá? Então, você tem como conclusão o quê? Quem é a união com B? A união com B entra todo mundo. Então já entra todos os elementos de A, E, I, O, U e L. P e L. A intersecção A, O e U. E a intersecção. A diferença A menos B pertence a A e não está em B. Quem é que está em A? A letra A. A letra E pertence a A e não pertence a B. Depois, I. E pronto, né? Aí tem B e L. A menos B. Agora B menos A. B e L. B menos A. P e L. Tá? Isso é um exemplo. É um exemplo. Essa forma de representar o conjunto aqui é a forma tabular, onde você lista os elementos. Mas há uma forma chamada forma por construção, que consiste no seguinte: você tem um conjunto U, tá? Sejam U um conjunto, sejam U um conjunto e para cada X pertencente a U, uma afirmação. Não, que eu vou chamar de P índice X. Uma afirmação que é ou verdadeira ou é falsa. Sendo P de X ou verdadeira ou falsa. É uma afirmação que é verdadeira ou é falsa, não podendo ser verdadeira e falsa simultaneamente. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa, tá? Então, uma afirmação, sendo uma afirmação, ou seja, a cada X de U, eu tenho associado a esse elemento X uma afirmação. Então, quando eu tenho isso define um conjunto. Eu posso definir um conjunto com isso aí, que é o seguinte conjunto: conjunto A, o conjunto formado por cada X do U, tal que P de X é verdadeira. E eu escrevo simplesmente P de X, tá? Não precisa escrever é verdadeira, já fica implícito isso. Ou seja, quais são os elementos que estão no conjunto A? São os elementos do conjunto U. O conjunto A é formado por cada elemento X de U, tal que a minha afirmação P de X é verdadeira. Exemplo. Tá? Você pega exemplo, você tem o U, o conjunto Z. Está de vermelho, de azul aqui, você tem o conjunto Z. Por exemplo,
certo? E você vai fazer uma afirmação para cada elemento do conjunto Z. A seguinte afirmação. A afirmação PK é essa. Olha o enunciado. Qual é o significado de PK? PK é a seguinte afirmação. K divide 20. Essa é a afirmação. Afirmação, tá? Uma afirmação. K divide 20. A veracidade da afirmação é evidente que depende de K. Por exemplo, essa afirmação é verdadeira para K igual a 2? É, 2 divide 20. É verdadeira para K igual a 7? Não. Então, P índice 7 é falsa, P índice 2 é verdadeira. Então, cada afirmação aqui ou é verdadeira ou falsa. E eu posso, com isso, formar o seguinte conjunto. O conjunto A é o conjunto formado por cada x de Z, o Z é o meu U, ó, por cada x de Z, tal que P de K, tal que PK. Ou seja, é o conjunto formado por cada x do conjunto Z, tal que K divide 20, ó. Ou seja, é um conjunto determinado por uma propriedade dos inteiros. E nós sabemos, então, obter a forma tabular desse conjunto. É só você listar os números inteiros que dividem 20. Quem são os números inteiros que dividem 20? 1 menos 1, 2 menos 2, 3 não entra, 4 menos 4, 5 menos 5, depois 10 menos 10 e por fim 20 e menos 20. Essa é a forma tabular, essa é a forma por construção. Tá? Diante disso, sendo A e B conjuntos, sendo A e B dois conjuntos, você tem uma forma por construção para indicar a intersecção e a diferença. Deixa vocês entendem aqui, ó. Sendo, você atualizou aí a posição? Sendo A e B conjuntos, tens o seguinte: quem é a intersecção de A com B? Eu posso indicar assim: o A passa a ser o meu U, é o conjunto formado por cada x de A, e a minha proposição P de x é: a cada x de A eu associo a proposição Px, que significa x pertence a B. Não é? A intersecção pode ser indicada dessa maneira. A diferença, como é A menos B na forma de construção? É o conjunto formado por cada x pertencente a A, tal que, esse símbolo aqui lê-se tal que, x não pertence a B. De fato, se A e B são subconjuntos de um mesmo conjunto U, se A e B são subconjuntos, né? Ou seja, estão contidos, você já viu a definição de a relação de inclusão, de estar contido ou não estar contido. Então, se A e B são subconjuntos de o mesmo conjunto U, então você tem não só a união, não só a interseção e a diferença são vistas por construção. Não só você tem isso aqui, né, por forma de construção. Você tem a união também. A união B é o quê? É o conjunto formado por cada x de U, tal que x pertence a A ou x pertence a B. Calma aí.
intersecção com B? É o conjunto formado por cada x de U, tal que x pertence a A e x pertence a B. E por fim, A menos B, ó. E por fim, A menos B. É o conjunto formado por cada x de U, tal que x pertence a A e x o que? Não pertence a B. Então você tem essas propriedades, essas formas de ver a intersecção, a diferença. Tem uma outra operação, e isso são operações com conjuntos, a união, intersecção, diferença. Tem uma outra operação que é unária. Isso aqui são operações binárias, porque você com dois conjuntos, você forma um terceiro conjunto. Tem uma operação, que é a operação unária, que é a operação do complementar. Mas essa operação, assim como outras ações, elas pressupõem a existência do conjunto universo. O que é o conjunto universo? Você está numa certa teoria de conjuntos, você está trabalhando com elementos, você está trabalhando com conjuntos. Em cada contexto onde você está trabalhando com conjuntos, existem aqueles elementos de interesse. Então, o conjunto universo é o conjunto formado pelos elementos que interessam ao seu contexto. O que não interessa não está ali. Ou seja, os elementos com os quais você está trabalhando, eles todos pertencem a um mesmo conjunto universo. Os conjuntos com os quais você está trabalhando, todos eles, portanto, como eles são formados pelos elementos que interessam, e esses elementos pertencem ao mesmo conjunto U, os conjuntos de interesse são subconjuntos do mesmo conjunto U, do mesmo conjunto universo. Então, para você fazer uma teoria de conjuntos decente, você precisa admitir no seu contexto, você precisa fixar esse conjunto universo. E não adianta você pensar no conjunto universo como um conjunto formado por todos os possíveis elementos. Isso não funciona. Isso te leva a paradoxos ou a contradições. Então, dependendo do contexto onde você está trabalhando com conjuntos, existe um conjunto universo. Exemplo, no cálculo para a gente, no que diz respeito a número, o conjunto universo é o conjunto dos números reais. Pronto. O que me interessa de número é número real. Eu não estou interessado em números complexos, por exemplo. O número complexo não é um número real. O conjunto numérico de interesse é o conjunto de números reais. Então, o conjunto universo numérico é o conjunto dos números reais. Entendido? E quando você incorpora esse conceito de conjunto universo, existe um diagrama, chamado diagrama de Venn, onde o conjunto universo é representado por um retângulo e os subconjuntos, os conjuntos de interesse, isto é, os conjuntos desse conjunto universo, todos eles estão contidos nesse mesmo conjunto U e são representados como regiões limitadas por curvas convexas simples. Que você tem aqui, ó, você tem um conjunto universo, e o conjunto universo é retângulo, e tudo que é conjunto está aqui dentro. Tudo que é conjunto de interesse, naquele contexto de conjuntos no qual você está trabalhando. Então você tem aqui um conjunto A, que é o interior aqui, interior, tá? Tem sentido ver o exterior como conjunto, é quando eu vou falar do complementar. Tem o conjunto B. E aí, a intersecção aqui, ó, quem é a intersecção? Esse conjunto. Para precisar o que eu disse, pensar o exterior como um conjunto, vamos falar no complementar, mas para isso dar uma parada aí.